O que dizer dos gentios antes de Cristo que não faziam as práticas cerimoniais para a remissão dos pecados? Eles poderão ser ainda salvos de acordo com a luz que receberam? Primeiramente, quando Deus chamou o povo de Israel, Deus chamou o povo de Israel com duas funções principais. Primeira, uma função evangelística, que era levar o conhecimento do verdadeiro Deus aos pagãos. E depois com uma função de executar juízo. Tá? Então Israel foi um instrumento de Deus de salvação e um instrumento de juízo. Ok? Não vou entrar em detalhes agora. Muitos pagãos tiveram o conhecimento do verdadeiro Deus por meio do povo de Israel. Eu vou mostrar aqui. E aí a outra questão, e aqueles que não tiveram? Vamos analisar também. Para você ver primeiramente a função evangelizadora, a missão evangelizadora do povo de Israel, Zacarias capítulo 8, versos 20 a 22. Tem outros textos, mas é o que eu lembrei agora, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos, olha que interessante, muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Verso 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então Deus não se esqueceu em nenhum momento de nenhuma pessoa. Deus chamou o povo de Israel não como o objetivo de salvar só eles. Deus os chamou para que, por meio deles, Deus salvasse outros. E aqueles que não tiveram ou não vierem a ter contato, por exemplo, com os ensinos judaico-cristãos. Veja, em primeiro lugar, nós não cremos que exista um outro caminho de salvação que não seja Cristo, tá? Em João 14,6, Cristo foi muito claro em dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo foi muito radical neste ponto. E aqui eu uso o termo radical num bom sentido. Por quê? Ele não admite a salvação por meio de outra forma que não seja por meio dele. E Cristo é o seguinte: ou você aceita tudo o que ele diz, ou você não aceita. Por exemplo, alguns dizem assim: eu creio no Cristo histórico, creio que foi um grande mestre, mas não creio no Jesus divino. Isso é incoerente. Porque se Jesus disse que é Deus, das duas uma. Ou ele estava afirmando a verdade, ou ele era louco. Então você não pode dizer que ele é um grande mestre, mas ao mesmo tempo é um louco. Não tem como. Então, em relação à salvação, não tem outro caminho.